22 de outubro de 1844. Fazem 181 anos, agora em 2025, em que Cristo passou do Santo para o Santíssimo. É uma história muito bonita de se estudar, um evento muito importante para se compreender. E vamos analisar por quantas casas Jesus andou, por quantas casas Jesus passou. Hoje Cristo está no segundo compartimento do santuário celestial. Quando ele morreu, no ano 31 da nossa era, Cristo entrou no santuário celestial, não feito por mãos humanas, como eram os santuários aqui da terra, que era uma cópia do santuário celestial. Mas agora Cristo está no verdadeiro tabernáculo, no verdadeiro santuário, na sua casa celestial. E lá Cristo agora, no ano 31, começou a fazer uma obra de intercessão através do seu sangue que morreu na cruz. Cristo, que era Deus e se tornou homem, ele passou a ter duas naturezas, divino e humana. Agora Cristo poderia, como sendo um ser celestial, um ser divino, derramar seu sangue ao fazer-se homem. E ao fazer-se homem, então, ele pagou o sacrifício e está lá como um homem Deus, apresentando seu sangue diante do Pai. E ele comprou a igreja de Deus, porque sem sangue não há remissão de pecado. Toda alma que pecar, essa morrerá. A igreja de Deus foi comprada pelo sangue de Cristo. E desde que Cristo ascendeu aos céus, do ano 31 até 1844, nós vemos que Cristo passou fazendo uma obra de intercessão. Cristo, então, em 1844, continua ainda fazendo intercessão para o seu povo, mas iniciou-se uma obra de juízo para saber quais pessoas estão aceitando esta obra de intercessão, estão aceitando o mercador celestial vindo à porta de nossos corações. Cristo, através do seu Espírito, através da sua natureza divina, ele vem até nós e nos oferta a justiça, que são os atos de bondades produzidas pela graça em nosso coração. Ele nos oferta o colírio. Cristo nos oferta, através de seu sangue, todas as mercadorias. E ele também fornece o ouro, que é o ouro do caráter. São mercadorias celestiais que somente Cristo, aquele Espírito encarnado, pode nos ofertar. Cristo é tudo para nós. A partir de 1844, ele está fazendo uma obra de juízo, uma investigação, para saber, a fim de investigar a vida de cada um, para ver qual dentre nós estamos aceitando ele vivendo em nosso interior como o pão celestial, o pão que desceu do céu,
aquele pão nutricional que nos dá o ouro, que nos dá a justiça de Cristo e nos dá o colírio. Isso é comer da carne e do sangue de Cristo. Todo aquele que se alimenta de Cristo, este pão celestial, se torna um exército vivo. Aquele exército de Ezequiel, capítulo 37, que estava prostrado, derrubado no chão como um exército morto. Cristo sopra sua vida espiritual sobre cada um, assim como Ele estava aqui na terra e antes de partir entrou dentro do quarto de forma misteriosa. E os discípulos falaram: é um espírito, é um fantasma. Mas Cristo ali apresentou seu corpo, suas mãos feridas, mostrando que era um espírito encarnado. Que Cristo estava ali com a sua natureza divina em espírito, mas também Cristo estava ali como um homem, com ossos, com feridas em suas mãos. Esse mesmo Cristo, esse mesmo pão celestial, é o que vem até nosso coração, em sua forma espiritual, para nos trazer vigor, vida física, vida espiritual, a fim de que nos levantemos como um exército. Ezequiel 37 é narrado que um exército prostrado, morto em ofensas e pecados, era a casa de Israel. E a casa de Israel atual, nós como um povo estamos mortos em ofensas e pecados e precisamos de Cristo, aquele Espírito vivificante de 1 Coríntios 15, verso 22 e verso 45, a fim de que levantemos como um exército vivo. Cristo precisa nos vivificar interiormente. Paulo já falava: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo-a na fé, pelo Filho de Deus. Notemos que ele fala Filho de Deus, não Filho do homem. Porque Jesus, enquanto Filho do homem, ele está com seu sangue no santuário celestial, seu próprio sangue, mostrando suas feridas e intercedendo por nós, lá na sua casa celestial. Mas Cristo, enquanto Filho de Deus, em sua forma, em sua natureza divina, ele vem até a porta dos nossos corações e nos oferta as mercadorias celestiais. Ele, o pão da vida, o pão celestial, que todo aquele que recebe sua palavra, em João é nos dito que sua palavra é espírito e vida. Todo aquele que recebe Jesus, que abre a porta do coração, recebe esse espírito de vida. Como receber esse espírito de vida? Estudando a sua palavra, mantendo comunhão, em oração, em meditação. Assim estamos nos alimentando do pão espiritual. Então aquele exército mortos em ofensas e pecados de Ezequiel 37, agora os ossos se juntam, criam-se nervos da vida espiritual e junta-se a carne e depois, por fim, junta-se a pele,
E o Espírito de Deus é soprado sobre esse exército. Então esse exército coloca-se em pé. E agora se torna um exército vivificado. Lá de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 22 e 45. Aquele Espírito soprado sobre esse exército é o Espírito de Cristo, de 1 Coríntios. Assim o exército de Ezequiel 37 se coloca de pé. Quando Cristo soprou sobre Adão, ali Cristo tinha soprado vida física, soprou sobre as narinas de Adão. Cristo havia soprado vida física, é o fôlego de vida. Em outros versos a Bíblia diz que é um cordão de prata. Nele vivemos, segundo Atos, respiramos e existimos, nos movemos. Então nele há vida. Mas quando Cristo, antes de ascender aos céus, Cristo soprou aos seus discípulos. Quando ele estava lá, ele apareceu diante deles como um espírito e os discípulos se assustaram. Cristo, antes de partir, soprou então o Espírito de Deus sobre eles. Cristo soprou o seu Espírito. Cristo soprou sua vida divina sobre eles, porque agora Cristo, como homem, estava limitado. Cristo não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque ele estava limitado como homem. Então, em Manuscriptis Releases, a profetisa nos diz que Cristo despiu-se da sua humanidade, porque um dia ele havia revestido da sua humanidade. Então agora Cristo, ele despiu-se da sua humanidade a fim de ser independente dela e poder nos habitar. Isto são milagres que somente a divindade pode realizar. Não conseguimos entender como Cristo, sendo divino e humano, ou seja, é um espírito que revestiu-se da carne. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, Cristo Jesus tem a nossa semelhança, a nossa imagem. Mas Cristo, antes de vir à Terra, não tinha carne, ele só tinha a forma de espírito e parecido com o homem, porque o homem foi criado à sua imagem e semelhança. Mas Cristo então precisou despir-se da sua humanidade, porque Cristo a profetisa nos diz que ele é divino e humano, mas a natureza divina e humana é independente dela. Ele tem sua natureza independente uma da outra, ou seja, embora Cristo esteja lá com sua natureza divina e humana, ao mesmo tempo Cristo consegue despir-se da sua natureza humana e vir habitar entre nós. Lá no céu ele mantém sua natureza divina e humana. Ele é um só fundido em dois, porém independente uma da outra. Vamos analisar como Cristo faz para habitar em nós. Quantas casas Jesus já habitou? Antes mesmo do povo de Israel sair do Egito, Cristo já mantinha comunhão com o seu povo. E depois que saiu do Egito, lá no deserto, Cristo, através das nuvens e da coluna de fogo à noite,
ficava no céu. Mas foi dito a Moisés que deveria fazer um tabernáculo para que ele pudesse habitar com o seu povo. Cristo, então, lá daquelas nuvens que acompanhavam o povo de Israel, descia com essas nuvens, ali era a sua roupagem, e descia até o tabernáculo, feito por mãos humanas. Ali era a sua casa entre os homens. Até que foram criado um santuário mais belo, foi lá de Salomão, e também o último, que fora reconstruído depois da sua primeira destruição. E Cristo, ele entrou nesse segundo santuário também. Ali era a sua casa. Mas esses santuários foram destruídos. E Cristo, enquanto homem divino humano aqui na terra, era Cristo, o Filho de Deus, habitando na casa humana. Jesus, o Filho do homem, era a roupagem do Filho de Deus, o divino Filho de Deus. Ali Cristo viveu por 33 anos numa casa humana. Até que Cristo, então, no ano 33, no ano 31, aos 33 anos, subiu aos céus. E ali começou o seu trabalho de salvação. Depois de sua morte, ele continua um trabalho de intercessão diante de nós. Até 1844, Cristo passou no primeiro compartimento, transferindo a culpa dos pecados de todos nós até o santuário celestial. E nossos nomes estão lá registrados. Nossos nomes se encontram registrados. E ao lado do nosso nome está escrito perdão. Ou seja, em Cristo Jesus nós podemos encontrar o perdão de nossos pecados. Mas notemos que o texto de Atos nos diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que vossos pecados sejam apagados. Uns outros livros da Bíblia, como Salmos e outros, falam que e dos seus pecados já nem me lembro, e os seus pecados serão lançados no fundo do mar. Imaginemos, irmãos, que nossos pecados serão apagados. E foi isso que Cristo foi fazer, essa obra especial, desde 1844 para cá. Cristo iniciou essa obra de purificação do santuário. Esta obra de purificação nada mais é do que um exame do nome de cada um que aceitou o sacrifício de Jesus, que entrou para o trabalho de Cristo. Cristo está fazendo um trabalho de perdão e apagamento dos pecados. Então, desde que nós nascemos, todo pecado que cometemos é registrado no santuário celestial. Os anjos anotam. E do lado de cada pecado, toda vez que nós nos arrependemos e pedimos perdão, é colocado perdão ao nome, de cada pecado. Agora estamos no momento em que Cristo já passou para o Santíssimo, onde nosso nome será, o nosso pecado será apagado dos registros celestiais, serão lançados no fundo do mar. E desses pecados, Deus promete que nem vai mais se lembrar. É isso que fala, que o justo não vai a juízo, ou seja, ele não vai ao juízo punitivo, ao juízo executivo, mas ele é investigado. Todos passam pelo juízo de investigação, mas o justo não vai ao juízo punitivo, ao juízo executivo, que é o fogo final, porque seus pecados foram apagados. Nós estamos vivendo no grande dia da expiação, solenes momentos onde esperamos que nossos pecados sejam apagados.
Cristo está fazendo esta obra de apagamento. E sabe quando isto começa na vida de cada um? Em Hebreus diz que, vindo a morte, o juízo, ou seja, o exame, quando nós morremos, nós selamos o nosso destino. Porque na morte nós não podemos mais nos salvar ou nos perder. Se nosso caso foi aceito, nós estamos salvos. E se não, estamos perdidos. Porque se estivermos vivos, nós podemos alterar a situação. O que está caído ainda pode se levantar. E o que está em pé pode cair. Então, quando nós morremos, inicia-se o julgamento da nossa vida para saber se os pecados estão sendo apagados ou não. O grande detalhe é: temos deixado Cristo, aquele Espírito vivificante, trazer as mercadorias celestiais? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, cearei com ele e ele comigo. Você quer? Será que eu quero me alimentar deste pão espiritual, desse Espírito vivificante? Será que eu aceito Cristo, esse mercador celestial batendo na porta do meu coração? Será que nós temos, pela graça de Cristo, que é a justiça comunicada, Ele comunica a vida espiritual em nosso interior, da mesma forma como Ele produziu vida espiritual no vale dos ossos secos de Ezequiel 37. Devemos aceitar o segundo Adão, que veio em sua natureza divina. O segundo Adão que veio em sua natureza divina, habitando em nós. Devemos aceitar este Espírito vivificante, a fim de vivificar nosso interior. Todos aqueles que aceitam Jesus, em nós, recebem esse Espírito, comem do pão celestial, recebem força do alto e assim conseguem se colocar como um exército vivo. Vida espiritual, tem vida espiritual agora. E todo aquele que for achado com essa vida espiritual, este terá seu nome apagado dos registros do santuário celestial. Então, além de termos nosso pecado perdoado, que Cristo, desde que ascende ao céu, está fazendo, colocando perdão ao lado. Mas lembrando que não basta sermos perdoados, este exército precisa viver a vida de Cristo, assim como Paulo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo, através da sua natureza divina, não a humana, como humano ele está no céu, mas como divino ele precisa nos habitar. Então, quando lá no santuário Cristo passou a ser juiz também, Ele está investigando a obra de cada um. Será que o Marcos, será que o irmão Delfang, será que a irmã Olga, será que o irmão Mateus Júnior, Matenai e todos os outros, será que nós, o irmão Abel, será que todos nós temos deixado Jesus viver em nosso interior? Jesus está investigando, Ele sabe muito bem aqueles que permitem Cristo viver em nosso interior. Será que o irmão Anderson, a irmã Jamile, será que o irmão Ezequias e muitos outros têm deixado Jesus viver em seu coração? Será que o irmão Adalberto, a irmã Sara, será que temos permitido? Será que o irmão Celso, o irmão João Gomes e muitos outros, será que temos permitido Cristo viver em nosso interior? Cristo sabe.
E todo aquele que permitiu Cristo viver em seu interior está sendo transformado por esse Espírito vivificante, Cristo através da sua natureza divina nos vivificando. Se todo esse que permitir Cristo habitar e forem sendo transformados pela vida de Cristo em nós, então esses terão seus nomes apagados. Cristo hoje habita em 2 santuários. Cristo está no santuário celestial como homem e divino. Ali está Cristo fundido em 2 naturezas, homem-Deus. Ele continua sendo homem-Deus. 2 naturezas fundidas em uma só. Mas como Cristo é Deus, ele é independente dela. Ou seja, ele pode vir habitar em nós através da sua natureza divina, aquele Espírito vivificante. E esse Espírito vivificante, então, habita em 2 lugares. Ele habita aqui, no homem, através de seu Espírito, não como homem, mas através de seu Espírito apenas. E no céu, ele está lá como homem e Deus, divino e humano. Ficamos analisando, né? Que faceta maravilhosa, a multiforme graça de Cristo. Nós somos salvos por essa multiforme graça. Cristo ao mesmo tempo consegue estar como homem e divino no santuário celestial, intercedendo e fazendo um juízo investigativo, perdoando nossos pecados e também apagando nossos pecados. Cristo consegue fazer isso. E através da sua natureza divina, não a humana, mas ele divino, ele como um Espírito vivificante, consegue estar em nosso coração. E todo aquele que aceita Jesus em seu coração, para que se erga como um exército, este mesmo vai receber vida espiritual. E ao receber vida espiritual, será transformado pela graça de Cristo. Então está Cristo como advogado e como sacerdote, como sumo sacerdote e juiz, está fazendo essa obra. Cristo é advogado e juiz. Cristo é sacerdote e sumo sacerdote. Cristo é carne e espírito. Cristo é Deus e é homem. Essa multiforme graça de Cristo está ao nosso dispor para nos salvar. Dentro em breve nós subiremos aos céus. Dentro em breve seremos salvos quando aquelas nuvens de anjos virem e nos resgatarem. Mas não devemos nos esquecer que a salvação é feita por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já estamos há 181 anos de juízo investigativo, onde os céus estão analisando, vendo quais seres humanos estão deixando o Espírito de Cristo viver em si mesmo. Notemos que Cristo é tudo em nós. Quando Ele soprou o seu fôlego de vida, que era seu Espírito como fôlego de vida ou como cordão de prata, para nos ligar a Ele, para termos vida física, Cristo fez isso desde Adão. E até os homens ímpios têm esse fôlego de vida. Deus mantém a vida do bom e a vida do mal. Mas quando Cristo soprou sobre seus discípulos o Espírito Santo, Cristo soprou sua vida espiritual. Agora nós temos vida espiritual em Cristo. Temos vida física através do cordão de prata. Estamos recapitulando a última mensagem em que a profetisa viu que a vida espiritual que Cristo fornecia a ela era através de um fio verde. E este fio verde era a presença de Cristo aqui na terra.
porque ela queria Jesus, mas Jesus estava no céu. Ele, como homem, estava no céu, estava lá apresentando seu sangue. Ela viu seu semblante, viu ele glorificado, como homem e como divino. Mas ela queria Cristo aqui na terra. Então seu assistente, seu anjo, deu-lhe um fio verde, falou que era a sua fé, através do Espírito de Cristo habitando no espírito da profetisa. Cristo habitando nela, através desse fio verde da fé. Então, Cristo, ele tem um fio verde, que é a sua vida espiritual, conectada a cada homem. E Cristo tem um fio de prata, que é a vida física, que nele nos mantém a nossa vida. Graças a Deus, ao nosso Senhor Deus que enviou seu Filho, para que possamos ter esta vida espiritual, esta vida física e esta vida espiritual, mas que nós possamos deixar Cristo habitar em nós, a fim de que o pecado seja erradicado. Então, quando no juízo celestial Cristo ver que nós temos deixado Ele habitar em nós e ver que nossos pecados têm sido vencidos, mesmo se nós tivermos a inclinação, porque inclinação em si mesmo não é o pecado é o ato consumado. Por isso que podemos ser perfeitos antes de Cristo voltar, mesmo se as tendências andam conosco, até mesmo perto de nossa morte. Mas o importante é não ceder à tentação. Cristo também foi tentado como homem, ele também sofreu as tentações. Isso não significa que ele estava em pecado. Da mesma forma, nós, quando somos tentados, nós devemos resistir. E se algumas vezes cairmos, nos ergamos de novo. E o céu, Cristo, Deus o Pai, todos vão ver a nossa luta, vão ver a nossa angústia, a nossa tristeza pelo pecado. E nos terá como justos, mesmo ainda tendo desejo pelo pecado, porque nossa carne é barro e nós somos feitos desde a natureza humana de Adão em pecado, nós herdamos o gosto e a inclinação. Mas à medida que nós vamos nos aproximando de Cristo, Ele vai retirando de nós também o gosto e a inclinação. Alguns já venceram certos pecados, mas outros ainda falta vencer. E se nós formos até o final da vida vencendo um aqui e outro ali, Deus vai ver a nossa luta e vai ver que nós estamos vencendo pela graça de Cristo, mesmo ainda gerando dentro de nós algum desejo pecaminoso. O que nós não devemos é ceder ao desejo. Então, receberemos a graça de Cristo. Nossos registros de pecados serão apagados, não apenas perdoados, porque nós temos um Salvador, nós temos um advogado, nós temos um juiz, nós temos um Deus, nós temos um homem Deus, nós temos uma carne e um sangue, nós temos um Espírito que vive em nós, nós temos um sangue que intercede diante do Pai. Graças, Senhor Jesus Todo-Poderoso, pela vida abundante que Tu nos dá.